E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o Tolkien, que é autor de algumas das obras mais famosas aí do século XX. Antes um disclaimer, né, uma nota. Eu não sou especialista no Tolkien, não estudo sistematicamente, eu li um bocado de coisa dele, já vou mostrar, mas eu não estudo, não tento entender a fundo propriamente. Para mim foi entretenimento, é uma parte importante da minha relação com a literatura e é a esse título que eu queria trazer aqui. Aí você poderia se perguntar, né? Mas, porra, especialista, cara, é literatura, existe isso? Existe. Existe o campo dos especialistas em autores dentro da literatura propriamente, né? Que trabalham com teoria literária, com crítica literária, que se especializam na obra de um determinado autor. E, além disso, o Tolkien tem essa peculiaridade de ter criado, mais do que uma série de livros, ele criou um mundo. Ele tem uma cosmologia própria e com isso entra uma geografia, entram idiomas que ele desenvolveu, povos, esses povos têm mitologias próprias por sua vez, tem uma historiografia peculiar a essa ambientação. Então ele situou as coisas sobre as quais ele escreveu num mundo imaginativo que ele levou bem a fundo. Então é basicamente como se fosse, né, assim, para quem não conhece a obra do cara entender, é como se fosse um trabalho de fantasia, né? Então, o unicórnio que encontrou o urso voador e eles foram juntos para a terra do João, do pé de feijão, que tomou posse lá do castelo do gigante lá nas nuvens. Mas ele criou toda uma história, então esse unicórnio faz parte de um povo, eles têm uma história, eles têm uma origem, eles interagiram com outros povos, porque tem esses unicórnios, mas também tem outros povos, e aí o urso voador também tem a ver com alguma outra coisa, tem toda uma expectativa, tem uma espécie de messias dos ursos que vai vir, enfim, a coisa vai. Em relação ao mundo do Tolkien, aconteceu uma coisa semelhante. Então ele produziu algumas obras publicadas, e além disso ele deixou um monte de notas que foram editadas posteriormente. Hoje em dia a maior parte dessas coisas está acessível em português e numa edição bem tranquila, assim boa, né, de luxo e que não custa zero a cara, para quem tem interesse no trabalho do cara. Então vamos lá, o Tolkien, ele é um inglês, de novo eu não sou um especialista, tá? Então vou falar tudo pela imagem que eu tenho, arredondamentos aqui, considerem. O Tolkien é um inglês, trabalhou na primeira metade do século XX, basicamente, morreu depois, mas as coisas mais famosas que ele escreveu foram desse período aí, no entre guerras, vamos dizer assim, e um pouco para além da Segunda Guerra. E ele se propôs um trabalho muito curioso, que ele era um cara muito interessado em cultura e nas culturas dos povos, então nas línguas, mas também na relação com a geografia, mitologia, as origens dos mitos e tal. E aí ele chegou a uma conclusão, eu não sei quanto isso é consensual ou não, mas tem uma carta famosa dele para um editor onde ele fala sobre isso, que ele chegou à conclusão de que os ingleses não tinham uma tradição própria no sentido forte. Então os druidas vêm de mais para lá e os anões vêm de um outro lugar. Então tem uma série de mitos que um pouco habitam ali o imaginário dos ingleses da época dele, mas não tinha muito uma coisa organizada assim. E ele resolveu que ele ia tentar desenvolver uma. É uma coisa muito curiosa, mas ele se propôs a fazer isso. E aí, paralelamente a isso, ele, que era um cara aparentemente bastante criativo, né? Ele contava algumas histórias para os filhos dele para dormir, ou tipo em torno da lareira, sei lá, ele era meio rico assim. E então ele contava essas histórias para os filhos, e as histórias foram meio que ganhando contorno, assim, né? Os personagens iam dando sequência e tal. Até o Christopher Tolkien, que é um dos filhos dele, que edita as obras posteriores, tem essa lembrança de que eles iam, pô, mas a espada não era de tal cor, mas a capa do outro era de outra cor, tipo, todo mundo meio mergulhou na coisa, assim. E disso saiu uma primeira história que o Tolkien acabou publicando, que é uma das famosas, tem uma trilogia, né, de filmes desses blockbusters que foi inspirada no livro, que é esse aqui, que é O Hobbit.
O Hobbit é uma história que tem uma pegada meio, assim, infantil até, hoje em dia, né? Não é nem infanto-juvenil, é infantil. Que é as desventuras de um hobbit, propriamente, que é um tipo de gente, sei lá. Que é um pequenininho, assim, com os pés peludos e tal. E aí ele conta as histórias desse hobbit e é uma historinha de aventura, assim, simpática. Então ele vai passando por um território e já tem esse lance todo de ter uma geografia peculiar. Então tem um mapa, quer ver? Deixa eu ver esse mapa aqui. Ó, tem um mapa no final e o cara vai andando, né, pelos lugares e tal. E aí você vai acompanhando a história. Se você quiser, você tem então esse mapa. Além disso, na internet tem um monte de mapa hoje em dia, porque, como eu disse, tem especialistas, né? Tem estudiosos, então tem um monte de coisa na internet para quem gosta. Só que o lance mesmo do Tolkien, ele tinha essa brincadeira aí que ele contava para os filhos, e ele tinha um lance meio brincadeira de adulto, assim, que ele estava criando a tal da mitologia inglesa, com uma história própria, não sei o quê. Não querendo fazer disso uma disciplina científica, era um trabalho fantasioso, ele tinha essa clareza, mas era uma coisa que ocupava muito ele e ele levava a sério. Tipo aqueles modelos de ferrovia, sabe que aqueles homens velho branco tem na edícula de casa, né, que faz uma miniatura de ferrovia e fica pintando as árvores e não sei o quê. Então o Tolkien tinha uma coisa meio assim. Tem até uma apresentação sistemática disso. Esse é um livro que é menos entretenimento, assim, ele é menos leve, né, ele é um pouco mais pesadão, que é o Silmarillion. O Silmarillion é uma compilação, ele é desses que é publicado póstumamente, ele foi editado pelo Christopher Tolkien, que é um dos filhos do John Tolkien, J.R.R., é John Ronald Reuel, se não me engano. Então era o John Tolkien, que é o cara que escreveu as fitas propriamente, e aí o Christopher Tolkien, que é o filho dele, se imbuiu dessa tarefa, que ele ficou lá lendo as notas do pai, estudando loucamente. Ele era um desses especialistas, mas além disso ele é filho do cara, e ele então foi compilando algumas publicações aí que são póstumas, que são trabalho do Christopher Tolkien de compilação, catalogação e edição. E aí o Silmarillion é uma das coisas que o John Tolkien, né, o Tolkien pai, o autor mesmo, mais se ocupou, que era o arco da mitologia da tal da Terra-média. Então, desde a origem, ele tem uma espécie de gênesis, né? Então tem uma origem do mundo em que ele situa todas as aventuras que ele narrou. Esse mundo, então, começou num dado momento. Tem um Deus único, e aí ele cria as coisas, e aí ele cria uns sacerdotes, assim, e aí um deles fica puto e vira o vilão, que é meio que o diabo dele. Aí esse diabo tem um sargento, um general, uma coisa assim, que acaba virando aquele lá, o vilãozão do Senhor dos Anéis, que é lá das Trevas de Mordor e tal. O Silmarillion, então, conta a história desde a criação do mundo, e aí passando pelos tempos antigos, e aí tem uma primeira era, aí depois tem uma segunda era, que é onde está situada, pelo que eu entendi, a tal da série da Amazon Prime, que eu não vi até agora. E aí tem a terceira era, que é quando acontece justamente O Senhor dos Anéis, que é o best-seller do Tolkien. Porque as histórias, né? Ele inventou um mundo inteiro, inventou línguas e povos e mitologias, inventou um mundo inteiro. E o povo gostou mesmo do Hobbit, né? Que era um bichinho que ia lá, ia matar um dragão e não sei o quê, né? E gostaram dessa história, vendeu horrores e não sei o quê. E aí todo mundo falou, não, o Hobbit tem que ter uma continuação, e ele não quer fazer continuação porra nenhuma. E aí ele falou, não, já sei, pensei numa outra história aqui. E aí ele meio tentou cruzar as histórias. Então, o Silmarillion que eu falei, o Silmarillion é a história das Silmarils, que são umas joias que tem muito poder e não sei o quê. Aí o que o Tolkien criou foi uma história com uma disputa a partir de Anéis do Poder. Então teve a Silmarils e aí depois o Sauron, que é o tal do vilãozão lá que eu falei, que é o sargento do capeta, ele inventou, ele aprendeu a fazer Anéis do Poder e fez a cacetada de anéis. E aí tem um grande anel. E o Senhor dos Anéis é o Sauron, vamos dizer,
que tinha aí tentado reunir, né, para dominar o mundo, porque ele queria dominar o mundo, ele é uma força do mal, tem uma fita toda meio católica ali no Tolkien, então o bem contra o mal, e os vilões são malvados, e os mocinhos são sempre bons, e eles têm uma cara de gente que lutou nas cruzadas, assim, sabe, uns povos, né, europeus, assim, barbudo, espadão e tal. E aí ele então conta essa história que virou o grande best-seller do Tolkien, que é O Senhor dos Anéis, que foi publicado em 3 volumes. Eu tenho essa edição do box aqui. Tudo dele tá pela HarperCollins Brasil, que é uma editora grandona, faz tiragens gigantescas, né? Muitos exemplares, vem tudo da China. Por isso que eu falei, não custa tão caro e é edição de luxo, tem umas coisas douradas e tal. O Senhor dos Anéis é uma história de fôlego, como eu mostrei pra vocês, né? Enfim, muita coisa. É uma história longa, mas ela é uma história agradável de ler, apesar de exigir, assim, precisa ser nerd pra gostar. Por quê? Porque eles vão passando e aí você tem que ver no mapa onde eles estão mesmo. E aí tem um monte de nome de gente, porque tem muita gente na história. Então, mas quem que é esse? Aí você tem que ficar lembrando quem é quem. E eles fazem um bocado de coisa, e aí eles falam umas línguas nada a ver, então do nada rola uma poesia que tá numa língua esquisita. E aí você... Então, é uma aventura para nerds. mas é fluido, é bem escrito. Uma coisa que eu acho que não dá para negar é que John Tolkien escrevia bastante bem e ele era muito criativo. Isso é uma coisa que é impressionante. Então, acho que vale a leitura, de verdade. Assim, se você gosta de ler, se você lê bastante, vale a leitura. Só lembrando, então, que tem esse lance meio de menininho, né? Armaduras, espadas e blá, né? Enfim, essa coisa, assim, bem masculinidade branca. E esse lance bem contra o mal, não sei o que, além de uma certa nerdice que você tem que ter para acompanhar histórias complexas. Tendo isso em vista, e se nada disso é para você deal breaker, assim, se você não foge de nenhuma dessas coisas, tipo, você consegue lidar, da hora, você provavelmente vai gostar da história. É uma história bacana, assim, bem construída, muito criativa, com muita ação, a narrativa muito bem concatenada. Não tenho notícia de alguém ter achado um ponto fora da curva, um erro de narrativa. E para uma história que envolveu tanta gente, tanto tempo, tanta mitologia, não sei o que, é um feito e tanto. O cara conseguiu um negócio realmente impressionante, assim. Agora, tem gente que não gosta, né? Tem até um trecho de uma série que eu gosto bastante, que chama Master of None. Na 3ª temporada, as protagonistas, né, é um casal, são 2 mulheres negras, e elas gostam de ler, as duas, e aí em algum momento elas falam: pô, mas você gosta de Tolkien? Tolkien é um bagulho caucasiano, assim, né? Tipo, beirando o supremacismo. Assim, debates, Tolkien tinha uma coisa conservadora, cristã, inglesa. O que não significa que ele era um monstro, que ele era do mal, nem nada do gênero. Assim, um cara que acredita em bem contra o mal, acredita numa certa mitologia, e ele levava isso muito a sério, estudava isso muito. Mas a notícia que a gente tem é que ele não era abertamente racista, ou abertamente supremacista, ou abertamente fiel ali, né, da progressão das civilizações, de civilizações retrógradas e civilizações avançadas. A notícia que eu tenho é que ele não era desse tipo, assim. Ainda assim, a historinha dele é uma historinha de homens brancos valorosos e donzelas em suas torres. Tem uma outra guerreira, uma minoria. E tem, então, é um trabalho moralista, assim, é um cara que tem uma moral muito forte nos trabalhos ali. Se você consegue conviver com isso, você não precisa estar de acordo propriamente. Quem acompanha o canal aqui sabe, eu abraço um tanto causas progressistas e, no entanto, gosto bastante de ler. Acho que uma coisa não nega a outra. Você consegue ter o prazer da leitura, que é um cara muito criativo, que escreve muito bem, que tem universos muito complexos e que tem uma coisa cativante de ver esse esplendor criativo. Um cara que, de fato, cria mundos, cria línguas, cria histórias para povos, articula essas coisas entre si. É uma potência criativa que é difícil de ver, né? E tem muito detalhe. Então eu falei para vocês, né? E aí eu já vou terminar. Esse vídeo não vai ter 12 horas, acreditem em mim. Eu falei para vocês do Silmarillion, né? Que é como se fosse uma espécie de Bíblia, né? Uma narrativa da trajetória ali. Você olha aqui, a coisa é bem abrangente, assim, né? Então é como se desse um zoom out, um passeio de helicóptero pelo mundo de Tolkien, né? Mas aí tem os detalhes.
Então, tem uma passagem do Silmarillion ali, uns 3, 4 parágrafos, que é a história do Senhor dos Anéis. E tá lá, entendeu? Ele pensou o bagulho, contou de passagem, e aí ele, num dado momento, resolveu contar com mais detalhe. E aí saiu ali 1000 páginas. Tem outras passagens que aí o Christopher Tolkien foi recolhendo também, porque ele começou a escrever muita coisa que ele não publicou. Então tem esses 3 livros que eu também acho que vale para quem for se empolgando, né? Honestamente, assim, O Senhor dos Anéis é o que é mais cativante para quem tem mais do que 12 anos. O Hobbit é muito leve, é easy going, assim, então é um bagulho pra ler no busão, ler no banheiro, assim, é bem suave a leitura, assim, porque flui bem. Silmarillion é se você começar a curtir, tá querendo entender e tal, né? E aí tem essas histórias aqui, que são A Queda de Gondolin, Os Filhos de Húrin, e Beren e Lúthien, não sei como fala isso aqui. Todas elas têm esses desenhos bonitões, né, que vocês viram, capas bonitas e tal. Essas são ilustrações do Alan Lee, que é um cara que é muita porcaria lá na Inglaterra. Eu nunca tinha ouvido falar dele, mas de fato é bonito esse desenho dele. Tem umas gravuras e tem umas coisas pintadas, coloridas, que estão dentro do livro. Então tem isso, né? É bonito, assim, o pessoal, né, assim, usou potência ali na edição, né? E essas histórias, então, A Queda de Gondolin, Os Filhos de Húrin e Beren e Lúthien são histórias bem anteriores a Senhor dos Anéis e a Hobbit, no arco ali do mundo criado pelo Tolkien. São coisas que aconteceram com os antigos, vamos dizer assim. E são histórias que ele não empacotou começo, meio e fim. Ele não entregou para a editora. Ele tinha um monte de nota que o tal do Christopher Tolkien, que é o filho dele, acha Édipo, por sinal, né? O filho dele passou a vida lendo nota, rascunho, manuscrito, carta, tudo, e editou essas versões aqui que vocês conseguem achar aí fácil, né? Pela HarperCollins, como eu falei. Além disso, tem outras coisas que eu confesso que eu não li, porque, como eu disse, eu gosto de ler, mas eu faço outras coisas da vida, eu não sou especialista em Tolkien, nem quero ser, e já me deu. Mas tem um outro livro que chama Contos Inacabados, e aí tem algumas coisas que são de comentário mesmo. Tem uma que é sobre o mundo mesmo, que é tipo geografia do Tolkien, né, climatologia, tudo isso, assim. Porque tem isso, então o Christopher Tolkien foi recolhendo inclusive esses trabalhos, porque o cara tinha, né, como eu brinquei, tipo a maquete de ferrovia que ele tinha ali na edícula dele, ele levava a sério o negócio, assim, ele ficou muito tempo criando esse mundo, então tem muito chão, se você vai se empolgando, você vai indo longe. Eu caminhei um tanto, como vocês viram, e eu sou basicamente um visitante, eu sou um turista. Tem gente que estuda muito, que fala élfico, né, tem um mundo todo por aí, gente. Agora, o que eu queria dizer para vocês, então, é que eu acho que vale, porque tem uma potência criativa muito interessante. Tem todo um debate em torno dessa característica conservadora, e se o Tolkien seria racista, e se ele seria supremacista, não sei o quê. Eu, honestamente, não tenho notícia disso do ponto de vista da biografia dele, e eu acho que nada disso transpira através da obra. Ler o bagulho não te remete a isso. Remete sim a um certo moralismo. São trabalhos que têm um moralismo de fundo. Tem o bem e o mal, tem uma coisa de nobreza, gente que é nobre, gente que não é nobre, os reis legítimos e os ilegítimos. Então tem toda uma coisa da grandeza, dos grandes valores, dos valores que devem ser cultivados. Então tem isso, tem um moralismo ali que tem uma característica, vamos dizer, conservadora. Mas não me parece que isso compromete o prazer da leitura para pessoas que não compartilhem, que não comunguem desses ideais. Então dá para você ler sem ser exatamente um católico fervoroso que morre de medo de ir pro inferno. Não precisa. Você consegue curtir porque é uma puta obra escrita muito bem por um cara que é muito criativo e levou muito a sério o que fez. Então é um trampo assim que vai muito esmero, como diziam os antigos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí da apresentação. Lembrando que é uma apresentação sistemática, eu com medo aí de chegar aos fãs e falar que horror, tudo errado. Mas qualquer coisa, gente, pode comentar, pode corrigir, tá bom? Estamos em casa aqui, é tudo nosso. Mas eu tô aqui já sinalizando que eu sei de minhas limitações para falar de Tolkien, esse
grande nome da literatura do século XX, de língua inglesa, mas também, né, universal. Vou me arrojar aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentários, a casa é nossa. Curtiu? Dá um like aí, compartilha, ajuda nós. Tá bom? Um abraço, gente. Até!